Capítulo 3. Dos auxiliares da Justiça. Artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Seção 1. Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá no mínimo tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: 1. Redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 3. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. 4. Manter, sob sua guarda e responsabilidade, os autos, não permitindo que saiam no cartório, exceto: a. Quando tenham de seguir a conclusão do juiz. B. Com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. C. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. D. Quando forem remetidos a outro juízo, em razão da modificação da competência. 5. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. 6. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Parágrafo 1º. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo 2º. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato. Artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput 1. Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. 2. As preferências legais. Parágrafo 3º. Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça: 1. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 3. Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. 4.
auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 5. Efetuar avaliações quando for o caso. 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando: 1. Sem justo motivo se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. 2. Praticarem ato nulo, com dolo ou culpa. Seção 3. Do depositário e do administrador. Artigo 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou administrador perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e as dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Artigo 161. O depositário ou administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Título 5 do Ministério Público. Artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Artigo 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: 1. Interesse público ou social. 2. Interesse de incapaz. 3. Litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: 1. Terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. 2. Poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Fim do prazo para manifestação do Ministério Público, sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Artigo 181.
O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Título 6 da Advocacia Pública. Artigo 182. Incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Artigo 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. Artigo 184. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Título 7 da Defensoria Pública. Artigo 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. Artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Parágrafo 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Parágrafo 3º. O disposto no caput aplicam-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestem assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Parágrafo 4. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Artigo 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Livro 4 dos atos processuais. Título 1 da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Capítulo 1 da forma dos atos processuais. Seção 1 dos atos em geral. Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. 1. Em que o exija o interesse público ou social. 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1º. O direito de consultar aos autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º.
O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultante de divórcio ou separação. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Seção 2. Da prática eletrônica de atos processuais. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nesta seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais e de registro. Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos autos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Artigo 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da Justiça, responsável pelo registro nos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput e parágrafo 1º. Artigo 198.
As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico, local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade a seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, a comunicação eletrônica dos atos processuais e a assinatura eletrônica.